Maranata, eu sou o Nelson. E eu sou a Alessandra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já lhe faço convite para você ficar conosco e teremos muita coisa boa para você. Vamos agora para o nosso estudo da lição. Então, meus queridos amigos, meus queridos jovens, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição. Essa lição aqui que tem como tema central como conhecer a vontade de Deus. É a lição que a gente vai estar estudando durante 3 meses e depois, posteriormente, vai vir uma outra lição com outro tema. Com certeza vai ser maravilhoso. E eu peço que você continue conosco para aprender um pouquinho sobre a vontade de Deus durante esses 3 meses. Hoje a gente vai estudar aqui a parte de terça-feira, que tem como tema como obedecer o Senhor. Eu já começo a fazer essa pergunta para vocês. Como é que eu posso obedecer o Senhor? Quais são os passos que eu posso dar para me ter essa obediência com o Senhor? São perguntas que eu deixo para vocês, para a reflexão de vocês. Começando diz assim: geralmente imaginamos que todo cristão tem um relacionamento constante com Deus. Então, quando a gente fala de cristão, a gente basicamente associa logo que essa pessoa ela tem uma comunhão constante com Deus. E muitas vezes não é isso que acontece. Hoje, essa parte de terça-feira vai falar novamente um pouco sobre Abraão e Ló, como uma parte de ontem falou também, sobre a diferença que existia entre eles. Apesar de servir o mesmo Deus, eles tinham as suas diferenças. Abraão tinha uma comunhão sincera com Deus, tinha uma amizade muito grande com Deus, enquanto Ló adorava o mesmo Deus do seu tio Abraão, mas não tinha a mesma comunhão que o seu tio. Por quê? Porque o coração de Ló estava apegado a muitas coisas do mundo, assim como é no dia de hoje. Muitas pessoas têm essa comunhão sincera com Deus, mas por outro lado, tem aquelas também que têm esse apego às coisas do mundo. Deus quer que a gente tenha essa comunhão sincera e verdadeira com Ele, e não nos apeguemos às coisas do mundo, porque essas coisas são passageiras, mas as coisas de Deus, elas continuam para sempre, elas são eternas. Tem um verso aqui que eu achei interessante ler junto com vocês, que se encontra lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Deixa eu abrir aqui para me ler junto com vocês. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, quando a gente estuda ela, essa palavra ela penetra no nosso mais íntimo do nosso coração e faz com que a gente vai, de uma certa forma, se desapegando dessas coisas do mundo e se apegando mais às coisas de Deus, as coisas eternas que Deus oferece para cada um de nós. Porque a gente sabe que essas coisas do mundo são passageiras. A própria palavra de Deus nos fala sobre isso, nos relata. E as coisas de Deus que Ele tem para cada um de nós, elas são eternas. Dando continuidade, diz assim: o apego às coisas da terra faz com que desejemos nos valer do poder divino para realizar nossas vontades. Mas precisamos nos submeter à vontade divina para que Deus realize os planos dele em nossa vida. Primeiramente, é preciso renunciar ao egocentrismo, à centralização no eu, e deixar que Deus ocupe o lugar central em nossa vida. Então, o passo mais importante que a gente tem que dar nessa obediência a Deus é deixar o nosso ego de lado, deixar que Deus habite no nosso coração, deixar que Ele mude a nossa vida, deixar que Ele guie a nossa vida e deixar que Ele dirija a nossa vida onde quer que formos, enquanto vivemos aqui nessa terra. Então, o primeiro passo para obedecer a Deus é deixar
o nosso egoísmo de lado, o nosso eu de lado e deixar que Deus viva no nosso coração. A palavra de Deus deve ser colocada em prática em nossa vida. É preciso cada dia buscar o Senhor para ver se há pecado e pensamentos egoístas em nosso coração. Aí eu faço uma pergunta para vocês: como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode encontrar no nosso coração, no nosso ser, se existem pensamentos que são egoístas? A gente só pode descobrir isso estudando a palavra de Deus, porque somente ela é capaz de mostrar isso para mim e para você, como a gente acabou de ler lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela penetra no mais íntimo do nosso coração. Então, somente estudando a palavra de Deus, tendo uma comunhão sincera com Ele, nós conseguiremos descobrir esses pensamentos egoístas e, posteriormente, os pecados que cercam o nosso viver. E, estudando a palavra de Deus, tendo comunhão com Ele, a gente vai, com certeza, se livrar dessas coisas que não agradam ao Senhor. Como a gente já falou anteriormente a respeito de Ló e Abraão. Abraão, ele tinha uma comunhão sincera e verdadeira com Deus. Ló, por outro lado, ele tinha apego às coisas do mundo. Abraão não. Abraão só se dedicava em fazer a vontade de Deus, em obedecer ao Senhor e descobrir qual a sua vontade para conosco. Mas o passo importante é esse: deixar o nosso egoísmo de lado e deixar que Cristo viva no nosso coração. Se investir tempo para desenvolver relacionamento com Deus, até pode ser que Ele esteja nos revelando sua vontade, mas não conseguiremos reconhecê-la devido ao nosso egocentrismo. Se pela graça poderosa do Senhor estivermos dispostos a fazer a sua vontade, então ouviremos claramente sua voz e nos tornaremos cada dia mais submissos a ela. Então, conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, descobrir o que Ele quer para cada um de nós, isso só será possível quando nós deixarmos o nosso egoísmo de lado, deixar que o nosso eu morra e que Cristo viva no nosso coração. Somente assim poderemos obedecer ao Senhor, conhecer as suas vontades e assim fazer a vontade dele no nosso viver. Pois a vontade dele é que nós tenhamos uma vida digna, uma vida de retidão, uma vida de comunhão com Ele e também com o nosso próximo. Então, obedecer ao Senhor é super importante, mas para que eu possa obedecer ao Senhor, eu tenho que me desapegar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e me apegar a tudo aquilo que agrada a Ele. Então, tudo aquilo que pertence ao mundo são coisas que eu tenho que me desapegar, e aquelas coisas que pertencem ao céu, que são coisas que são eternas, são essas coisas que eu tenho que me apegar, pois são essas coisas que fazem com que eu a cada dia me torne uma pessoa obediente ao Senhor, um filho santo de Deus e, acima de tudo, um filho fiel e verdadeiro para com Ele. Bom, chegou a hora agora das nossas perguntinhas. Vamos à Bíblia. Nós temos 7 textos, vamos ler sobre Isaías. Isaías 53, de 3 a 7. A pergunta é: leia o texto a seguir. Quais detalhes são revelados sobre a vinda do Messias? Isaías 53, de 3 a 7. Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Tem um texto de Ellen White que eu vou ler para vocês, que é o primeiro livro aqui da tela, que é a História da Redenção. Que diz assim: quando Jesus conversava com os anjos, ele disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberiam como filho de Deus. Quase todos o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria existência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados, e que finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens, e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir, que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O preço dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Então, para você ver que o texto que a gente leu, Isaías 53, verso de 3 a 7, com esse texto de Ellen White do seu livro, você vê que há as promessas que o Senhor deixou escritas para nós, todas elas se cumpriram, as promessas do Antigo Testamento. E tem a grande promessa do seu retorno, que é a grande promessa que a gente aguarda que irá se cumprir também. E de acordo com os acontecimentos que a gente tem presenciado, a volta de Jesus não está muito longe. Então, se prepare, porque a volta de Jesus está mais perto do que nunca. E você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o nosso estudo da lição de hoje, que foi sobre obedecer ao Senhor. Então, obedecendo ao Senhor, cada dia mais nós estaremos garantindo a nossa salvação. Então, obedeça ao Senhor, que cada dia mais você está garantindo a sua salvação. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua lição. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por cada pessoa que vai poder compartilhar esse vídeo, vai poder aprender mais um pouco mais de Ti, Senhor. Amém. Obrigado pelas pessoas que estão inscritas no nosso canal, que muito mais pessoas possam se inscrever para nos ajudar nesse projeto, que é um projeto somente Teu, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo e eterno nome. Amém. Fique com cada pessoa, meu Pai, fique com cada família, continue derramando Tuas bênçãos sobre suas vidas e fique conosco a cada dia. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, esse foi mais um estudo da nossa lição. Espero que vocês possam ter gostado de mais um estudo. E fica aqui o meu convite para vocês amanhã, para a gente dar continuidade a esse estudo dessa lição maravilhosa. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha para ajudar a gente. Até o próximo vídeo. Maranata!